preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Aleluia. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Graça e paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que já estão conectados conosco nessa noite para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Estou aqui com Laís. Amém. Graça e paz. Amém. Que sempre tem nos auxiliado aqui, louvando ao Senhor juntamente conosco e nos ajudando em toda a preparação desse culto para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Queridos, eu quero já convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31 até o versículo 39. Depois vamos seguir louvando ao Senhor, exaltando ao nome do nosso Deus. Cantamos uma canção, agora, a primeira canção, que diz: Deus cuida de mim. A palavra do Senhor nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos fazer a leitura bíblica, Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39.
nós devemos nos enchermos da palavra e temos a oportunidade de ler, de meditar na palavra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor nos diz assim, nós vamos fazer uma leitura intercalada aqui, eu e Laís, os irmãos podem acompanhar também aí em suas casas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero repetir aqui o versículo 37. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos aqui para louvar aquele que nos fez mais do que vencedores. E é por sua graça, por sua grande misericórdia que nós podemos chegar até aqui, louvar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com alguns cantos nesse momento. Quero convidar você a louvar juntamente conosco também e convidando aí outras pessoas para que se conectem aqui e possam ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e em seguida vamos cantar a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Vamos louvar ao Senhor através das nossas orações. Bendito Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome, glorificar a Ti, ó Deus, por Tua presença bendita em nossas vidas, por Tua presença bendita em cada lar. Glórias sejam dadas a Ti. Em todo tempo, ó Deus, queremos render graças a Ti. Queremos louvar ao Senhor por aquilo que Tu és. Queremos engrandecer a Ti pelos Teus grandes feitos. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és, Senhor, suficiente para as nossas vidas. A Tua graça que nos alcançou, ela nos basta em toda e qualquer situação. Deus, que nesse culto possamos engrandecer a Ti, glorificar a Ti com todo o nosso coração, com gratidão em nossa alma louvarmos a Ti. Fala aos nossos corações, fortalece-nos, Senhor. Vem, Senhor, encher de ânimo o Teu povo. Vem, Deus amado, também salvar vidas para a glória do Teu nome, conforme a Tua santa vontade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um canto que eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Um abraço a todos os amados irmãos, aqueles que estão distantes, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, lá na Bolívia também, os irmãos aqui de João Pessoa, claro, também juntamente conosco para adorarmos o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Eu te agradeço, Deus. Aleluia. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Deus, que no deserto. Eu te agradeço, Deus, que no Não me deserto deixou morrer não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não, a honra, aleluia, A força e o louvor a Deus. e levantar das minhas mãos Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. No início eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Bendito é o nome do Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço no deserto, Deus, que no deserto não me deixou morrer. nunca deixou o seu povo, nunca abandonou. E Como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levanta das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor com canção Tremenda Graça. A tremenda graça que nos alcançou. E por essa graça chegaremos lá na presença do Senhor. que quebra o jugo do meu pecado, então mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que teme a terra, o trovão santo, eu admiro, desejo
Deus. Vamos continuar adorando a Ele com a canção, queridos, que diz: em teus braços é o meu descanso. Não há lugar mais seguro, senão na presença de Deus. Orando ao Senhor. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Os teus braços, Senhor, nosso descanso está em ti. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Não há lugar mais seguro, Senhor, na tua presença, Senhor. Nós estamos aqui para cultuar a ti, para celebrar o Senhor, para expressar nossa confiança no Senhor. Aleluia. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia. Vamos cantar mais uma vez.
braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Quantas vezes o Senhor te deixou, te desamparou? Nenhuma vez. Seu amor perfeito, Todo tempo Ele tem cuidado das nossas vidas. Mesmo que passemos pelo vale, Ele estará conosco. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Declare isso para Ele. Em teus braços é o Aleluia. descanso. Só em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos seus braços nós encontramos descanso para a nossa alma. O Salmo 68 e o versículo 19 diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Como chegamos até aqui? Chegamos até aqui porque a graça dele nos sustentou. Porque dia a dia ele tem carregado o nosso fardo. Senão seria impossível de estarmos firmes, de estarmos hoje de pé. Mas a graça dele tem sustentado as nossas vidas. Queridos, nós queremos trazer uma reflexão da palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Vou me aproximar um pouco mais aqui da câmera. Não posso dizer que vou me aproximar um pouco mais de você, meu amado irmão, minha amada irmã, porque estamos aqui de maneira virtual, mas o nosso desejo, é voltarmos a nos reunirmos aqui no templo para juntos adorarmos ao Senhor, rever os amados irmãos. Muitos dos irmãos a gente não tem tido a oportunidade de nos vermos durante esse tempo, mas estamos juntos em oração, clamando a Deus uns pelos outros. Saiba que eu sempre tenho colocado a vida de cada um de vocês diante de Deus, clamado ao Senhor por suas vidas. Sei que os irmãos também oram por nós. Então, 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, eu queria convidá-lo nesse momento a estar atento, aí, ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações nessa noite. Quero convidá-lo mais uma vez a orar, a colocar a sua vida diante de Deus. Coloque a sua vida, coloque o seu coração diante dele nesse momento. Estamos diante da presença do Senhor. Nós engrandecemos, ó Deus amado, ao teu nome. Só o teu nome é santo, só tu és digno. Ao Senhor pertence a glória, o louvor, a exaltação, o poder, o domínio, a soberania. Aleluia, tu és o Deus supremo, e quando nós nos aproximamos de ti, buscamos ao Senhor, o Senhor nos livra de todos os nossos temores. Como o salmista Davi orou ao Senhor e diz: Senhor, na tua palavra, busquei ao Senhor e ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Quando nos aproximamos de ti, Senhor, quando buscamos a ti para te adorar e olhamos o Deus maravilhoso que tu és, vemos pela fé, pelo que a tua palavra nos revela, que Deus tão glorioso, que Deus tão majestoso, que dia a dia leva o nosso fardo,
que é a nossa salvação. Senhor, a nossa alma se aquieta diante de Ti. A nossa alma se enche de júbilo diante da Tua presença. Senhor, fala a cada coração nessa noite. Ministra, Senhor, as nossas vidas para o louvor e glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de, nessa noite, queridos, estar falando sobre o seguinte tema: a providência de Deus em tempos difíceis. A providência de Deus em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, ele estava preso e já estava na última prisão. Ele foi preso algumas vezes e essa aqui era a última prisão. Ele já estava para morrer. Ele tinha plena convicção de que já estava para partir para a presença do Senhor. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele tinha plena convicção de que a sua luta aqui, a sua batalha aqui estava chegando ao fim. Ele tinha plena convicção pelo Espírito de Deus que aquela era a hora de partir para o Senhor, ou já se aproximava a hora. E quando ele diz, estou sendo já oferecido por libação, como ele era cidadão romano e tinha sido condenado à morte, ele teria que ser decapitado. Era uma realidade muito difícil que ele estava passando, ele já tinha sofrido muito com as perseguições. Ele relata isso nas suas cartas, a carta que ele escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 11, ele vai relatando muito dos seus sofrimentos, do seu esforço na obra de Deus, das perseguições que ele sofreu, das traições que ele sofreu. E aqui ele já está se despedindo também, sabendo que eram os últimos dias, que eram os últimos momentos de sua vida. Mas ele não chega nos últimos momentos da sua vida, queridos irmãos, com o coração desanimado. Isso nos chama muito a atenção. Alguém que está preso, alguém que tem convicção que Deus, iria levá-lo para a presença dele, e também sabia como seria morto, mas o seu coração não estava desanimado. Antes, pelo contrário, ele diz, no versículo 7 do capítulo 4 ainda, diz, combati o bom combate. Ele não diz simplesmente que combateu o combate, mas combati o bom combate. Ele sabia por quem estava lutando. Ele sabia quem era seu comandante. Ele sabia quem tinha regimentado a ele, quem tinha chamado a ele para servi-lo. E ele diz, combati o bom combate. Aquele combate foi bom. Sofrer pelo nome do Senhor foi bom. E sofrer pelo nome do Senhor é bom, é maravilhoso. Ele diz, completei a carreira da vida cristã, a carreira do ministério que Deus tinha dado para ele, do serviço. Ele entendia que como cristão ele deveria servir a Deus aqui com toda a sua vida. E essa vida cristã aqui, esse combate, esse serviço estava chegando ao fim. E ele diz ainda, guardei a fé. Guardei a fé. Ele guardou a visão de Deus. Essa fé aqui está relacionada à visão que ele tinha de Deus, da salvação.
de quem Deus era. E logo no versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja onde estavam os olhos do apóstolo Paulo. Ele estava em uma realidade aqui de condenação, de morte, mas ele estava vislumbrando o céu, ele estava vislumbrando o Senhor, estava pensando na vinda do Senhor, não somente na vinda, mas que estaria já na presença do Senhor a partir do momento que a sua vida acabasse aqui, ou a sua carreira acabasse aqui. Ele sabia que já estaria na presença do Senhor e que o Senhor viria como virá, com poder e grande glória. Essa era a visão dele. Ele dá várias recomendações aqui ao jovem pastor chamado Timóteo. Mas no versículo 16, chama muito a atenção que ele vai falar sobre o momento que ele foi julgado, na primeira defesa dele. E ele relata que naquela ocasião, onde ele estava diante de autoridades, ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Antes, todos me abandonaram. É interessante a expressão também do apóstolo Paulo quando ele diz aqui que todos tinham abandonado a ele. Até mesmo aqueles que estavam mais próximos dele abandonaram a ele. Ele estava sozinho diante de autoridades que estavam ali para condená-lo à morte. Como ser humano, ele sentiu a solidão. Como ser humano, ele sentiu o abandono por parte daqueles que ele esperava que estivessem ali presentes para estar com ele, para estar junto dele. Talvez muitos não estiveram ali com medo de serem condenados também à morte. A Bíblia não relata o motivo por que todos o abandonaram. O apóstolo Paulo tinha muitos companheiros fiéis, tinha muitas pessoas que o acompanhavam. A Bíblia vai falar sobre Lucas, o médico amado, que esteve com ele em muitas situações, mas naquela primeira defesa não estava com ele. Quando ele escreveu essa carta aqui, Lucas estava com ele, mas no julgamento ele não estava. No julgamento ele estava sozinho. E Deus permitiu que ele passasse por aquele momento de solidão e abandono. Certamente não foi fácil, irmãos, para o apóstolo Paulo, principalmente diante de tantas pessoas que ele ajudou, que ele orou, que ele encorajou, que ele motivou, que ele esteve presente em momentos de lágrimas. Mas agora, no momento que ele tanto necessitava que alguém estivesse perto dele, estivesse com ele ali, todos tinham abandonado o apóstolo Paulo naquela ocasião. E ele sentiu aquilo. Aquilo foi difícil para ele, certamente, ele olhar e não ver ninguém ao seu redor, estar sozinho. Não sei se você já se sentiu tão sozinho, não sei se você já se sentiu abandonado por pessoas. Talvez você se sente abandonado por circunstâncias, as situações que acontecem mesmo, a gente pode se sentir abandonados por pessoas que muitas vezes declararam por muito tempo serem amigos, companheiros, e chega um momento que essas pessoas podem te abandonar. Talvez você foi abandonado por irmãos na fé, talvez você foi abandonado pelo teu cônjuge, talvez você foi abandonado pelos teus pais, talvez você foi abandonado pelos teus filhos. Em algum momento da vida, nós já experimentamos a solidão e talvez a maioria de nós já experimentamos o abandono, e isso não é nada fácil. Isso não é nada fácil. Agora, o que nos chama a atenção ainda nesse versículo 16 é a postura do apóstolo Paulo. Ele poderia ter ficado magoado, ressentido, como nós falamos, guardado queixo em seu coração e poderia até ter falado: por que me abandonaram? No momento mais difícil da minha vida, eles me abandonaram, eles me deixaram, não estiveram aqui comigo. Quantas vezes levantei, quantas vezes estendi a mão para ajudar, para socorrer, e essas pessoas agora me abandonaram.
mas ele não deixou que o seu coração fosse contaminado. Ele não deixou que o seu coração viesse crescer mágoa, ressentimento. Antes ele diz que isso não lhe seja posto em conta. O que ele estava dizendo aqui? Eu não guardo mágoa no meu coração, eu os perdoo a todos aqueles que me abandonaram, que me deixaram sozinhos. Eu perdoo, isso é importante demais, queridos irmãos. Demais nós compreendermos a necessidade de perdoarmos as pessoas, de pedirmos perdão a quem ofendemos, mas também de perdoarmos, também de liberarmos perdão, não carregarmos mágoa, ressentimento em nossos corações. Se fizermos isso, a nossa vida será amargurada, amarga. E ele nos dá uma lição, um exemplo, e certamente, ele aprendeu isso de Cristo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo também foi abandonado. Lembremos, irmãos, que na cruz ali, os discípulos abandonaram Jesus, se dispersaram. O próprio Pedro, que jurou fidelidade a Jesus, que estava disposto a não só ser preso, mas também até morrer por Jesus, foi isso que ele tinha declarado, depois estava dizendo que não conhecia Jesus, que não conhecia ele, até com xingamento afirmava isso. Mas o próprio Jesus, quando estava ali na cruz, sendo desprezado e zombado por aqueles que ele tinha realizado entre eles tantas curas, tinha socorrido tantas pessoas, e vendo as pessoas zombando deles, e dizendo: se és o Cristo, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. Pessoas que estavam ali zombando, desprezando a ele, mas qual foi a postura de Jesus? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Paulo aqui, irmãos, ele não deixou que o seu coração se enchesse de amargura, mas ele disse que isso não lhe seja posto em conta. Não carregue mágoas, ressentimentos na sua vida. A palavra de Deus diz: quando estiverdes orando, se tiverdes queixa contra alguém, perdoai. Essa é a vontade de Deus. Nós estamos ficar livres disso e pedir a Deus que o Senhor nos faça amar as pessoas, até mesmo aquelas que nos feriram, para sermos assim livres, para combatermos o bom combate. Agora, queridos, eu quero ainda chamar a sua atenção para o versículo 17. Veja que Deus permitiu que ele passasse por aquele julgamento, Deus permitiu que ele passasse por aquele abandono, permitiu que ele sentisse a solidão de uma maneira tão profunda, naquele momento tão difícil. Mas olha a visão do apóstolo Paulo da providência de Deus em tempos difíceis. O versículo 17, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Ele viu, queridos irmãos, o Senhor. Quando ele olhou ao seu redor, ele não viu ninguém. Todos o abandonaram, mas os seus olhos estavam postos em Deus, a sua fé estava posta no Senhor, e ele viu o Senhor, quem estava com ele naquele momento, na sua primeira defesa, como sempre esteve com ele, era o fiel Senhor, o divino companheiro do caminho, aquele que sempre o socorreu, que sempre o levantou, que sempre cuidou de sua vida, estava lá com ele. Deus fez com que ele percebesse isso. É como se Deus estivesse falando no seu coração: Paulo, todos te abandonaram, é verdade, mas eu não te abandonei. Paulo, eu não te deixei. Paulo, eu estou aqui contigo, Paulo. Mas o Senhor, além de estar lá com ele, demonstrando cuidado, o Senhor também estava revestindo a ele de forças. E esse revestimento de forças aqui, queridos irmãos, eram novas forças para aquela situação, novas forças para aquela circunstância que ele estava passando. E como é maravilhoso nós pensarmos sobre isso, irmãos.
Mesmo que todos venham nos abandonar, mesmo que aqueles que juraram fidelidade, que juraram amizade, que juraram talvez estar com você até que a morte os separe, venham abandonar você. Você pode ter certeza, você pode estar seguro. O Senhor não me abandonará. O Senhor é fiel. Ele prometeu em sua palavra: seja vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que nos assiste, é esse Deus que cuida de nós, é esse Deus que nesse exato momento está cuidando de mim, de você. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas o Senhor me assistiu, quando ele diz mais, é justamente, irmãos, contrapondo o que ele tinha relatado. Todos tinham abandonado, mas o Senhor não. Ele não me abandonou. Ele me revestiu de forças. E ainda diz que ele o revestiu de forças para quê? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Deus estava dando novas forças para o apóstolo Paulo naquelas circunstâncias difíceis, para ele cumprir a vontade de Deus, para ele pregar o evangelho, para ele continuar firme. Deus nos reveste de forças, amados irmãos, para nós continuarmos firmes com ele. Deus nos reveste de forças para nós continuarmos pregando o evangelho, testemunhando de Jesus, enquanto há tempo. E ele diz: e todos os gentios a ouvissem. Ele estava com seu coração cheio de satisfação em Deus, porque ele tinha cumprido a missão dele aqui. E ele diz ainda: e fui libertado da boca do leão. E fui libertado da boca do leão. Quantas vezes Deus nos livrou da boca do leão? Entendo que aqui ele está falando de uma libertação contínua, de um livramento contínuo que Deus realiza na vida dos seus filhos, e assim tinha feito com ele também. E fui libertado da boca do leão. Sabe o que a palavra do Senhor nos diz? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, buscando a quem devorar, ao qual resistir firmes na fé. O diabo, irmãos, ele está como leão, rugindo ao nosso derredor, buscando a quem devorar. Nós devemos estar sóbrios, atentos, vigilantes. Devemos estar firmes na fé, resistindo, irmãos, os ataques malignos pela fé, pela confiança em Deus. E o Senhor tinha livrado, o Senhor tinha guardado, e tinha guardado ele até aquele momento. Até aquele momento, Deus tinha permitido que ele chegasse até ali. Ele entendia que Deus o tinha guardado e que agora Deus ia permitir que ele fosse decapitado, que ele fosse morto. Isso mostra, queridos irmãos, o domínio de Deus, o Deus que nos resgatou, que nos comprou para Ele, é aquele que nos sustenta até o dia que Ele determinou. Quem determina o dia da nossa partida aqui, irmãos, é Ele. Não são os homens, não são as doenças, não são as epidemias, pandemias. Não, quem determina é Deus. Bendito é o nome do Senhor. A Ele seja a glória para todos sempre. Aleluia. É Ele quem nos reveste de forças. É Ele quem nos dá novas forças, quem multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, nós temos a providência de Deus em tempos difíceis. Glória a Deus. E queridos, o versículo 18. Eu quero ler esse versículo 18. Que ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que ele afirma aqui: o Senhor me livrará também de toda obra maligna.
palavra do Senhor nos diz, irmãos, que não há nenhuma criatura nos céus, na terra, debaixo da terra, nada, nenhum principado, potestade que pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos seguros nas mãos dele e ninguém pode nos arrebatar da mão do Deus Todo-Poderoso. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. A palavra do Senhor ainda nos afirma que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. O maligno não lhes toca. O que ele está falando aqui, irmãos, é da segurança da salvação. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Quem faz isso? Ele diz aqui que é o Senhor. Não são as minhas forças, não são as suas forças que nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o reino celestial, mas é o Senhor, é o poder de Deus, é quem nos leva, irmãos, até o fim da nossa vida aqui e também nos levará a salvo para o seu reino, e que nada nem ninguém pode nos separar do seu amor bendito, maravilhoso. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, a suficiência da graça de Deus, a suficiência do poder de Deus, a suficiência, queridos irmãos, do Deus que nos sustenta até o fim. E ele termina aqui dizendo: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Queridos, louvar a Deus quando tudo vai bem é mais fácil. É verdade que muitas vezes, quando tudo vai bem, tem pessoas que também esquecem de louvar a Deus. Louvar a Deus quando tudo vai bem, quando tudo está ocorrendo como a gente pensava, planejava, é bem mais fácil. Mas louvar a Deus quando uma pessoa está presa, está privada da comunhão com tantos irmãos. Veja que o apóstolo Paulo ele estava na prisão aqui, e o que ele aproveitava para se comunicar com os irmãos em diversas igrejas, em diversas regiões, irmãos, eram cartas que demoravam a chegar. E ele escrevia essas cartas, irmãos, encorajando os irmãos, exortando os irmãos, ademoestando, ensinando a eles, mesmo dentro da prisão. Ele escreveu tantas cartas na prisão. Hoje, nós estamos impedidos de nos reunirmos, todos os irmãos nas igrejas locais, aqui no Brasil e em tantos outros lugares também do mundo. Mas nós temos uma facilidade bem maior que o apóstolo Paulo. Nós estamos aqui, irmãos, de maneira instantânea, podendo falar, e você está podendo ouvir aí. Nós temos irmãos de diversos lugares que estão conosco, que se conectaram conosco, de Minas Gerais, do Ceará, Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Bolívia, de tantos lugares, irmãos, que se conectam conosco e a gente pode ouvir, a gente pode se conectar. Ele estava privado disso. Ele podia escrever cartas, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu cartas e animou a tantos irmãos, exortou a tantos irmãos, ensinou a tantos, guardou a igreja. Deus usou a vida daquele homem tremendamente. Se aquele homem que foi usado por Deus, estando naquela situação, irmãos, não se limitou a pregar o Evangelho, mesmo sendo mais limitado do que nós em relação à comunicação, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus. Use as redes sociais para encorajar os irmãos em Cristo. Use as redes sociais para evangelizar, não para estar discutindo política, defendendo isso ou defendendo aquilo. Não, irmãos, nós devemos defender o Evangelho, nós devemos lutar pelo Evangelho. Nós somos o reino de Deus, devemos orar pelas autoridades, que Deus abençoe todas as autoridades, é isso que Deus nos ordena. Agora, ele estando naquela situação, sabendo da sua sentença, que é uma sentença de morte, ele não se lamenta, mas ele termina esse relato aqui, esse momento aqui, dizendo: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém.
A Ele, somente a Ele a glória. A glória não é para homem, não é para mim, não é para você, não é para pastor, não é, irmãos, para tecnologia. A glória é para Deus, a glória pertence a Ele, sempre a Ele, porque é Ele quem começou a boa obra em nossas vidas. E é Ele, amados irmãos, quem terminará. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós podemos louvá-lo, nós podemos adorá-lo por aquilo que Ele é. Nós estamos entregues, as nossas vidas estão entregues na mão dEle, as nossas vidas estão diante dEle. Não temas as circunstâncias, não temas as más notícias, não temas. Confie no Senhor, confie naquele que tem o controle de todas as coisas. A nossa vida aqui só chega ao fim no dia que Ele determinar. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, eu quero convidar você a louvarmos a Deus através da oração e logo em seguida cantarmos ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele terminou essa parte aqui dizendo: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você a orar nesse momento. Vamos orar ao Senhor. E em seguida vamos louvar a Deus com o cântico A Ele a Glória. Deus Todo-Poderoso, nós engrandecemos a Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome, pela Tua providência em tempos difíceis. E não há providência maior senão a Tua palavra aos nossos corações. Não há providência maior senão saber que o Senhor é aquele que nos assiste, que cuida de nós, aquele que nos reveste de forças, aquele que nos dá novas forças, Senhor, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Mas que a nossa fé, Senhor, também não está limitada na ação do Senhor somente aqui, mas no Senhor, que nos livrará de toda obra maligna e nos levará a salvo para o Teu reino celestial. A nossa fé, a nossa confiança não se limita a esse mundo, mas a nossa fé está posta num Deus Todo-Poderoso, que reina pelos séculos dos séculos. Te louvamos pela nossa salvação, te louvamos pelo Teu amor, te louvamos pela Tua graça, Senhor. Bendito é o Teu nome. Glórias sejam dadas a Ti. Ó Deus, toca nos corações daqueles que ainda não conhecem a Tua graça, daqueles que, assim como nós, estávamos distantes e fomos alcançados por Ti, que hoje estão distantes, mas que sejam alcançados por Ti, no nome poderoso de Jesus. Fortalece o Teu povo com graça para louvor e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e logo em seguida vamos continuar orando ainda ao nosso Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, ouve o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, aleluia, a Ele, somente a Ele a glória. Sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia, aleluia. Eu quero convidar os irmãos a orarmos mais uma vez, orar por nossa nação, orar por uma intervenção de Deus. Devemos clamar e crer que Deus é poderoso, irmãos, para agir, como pregamos no domingo passado. Devemos perseverar em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você pode orar nesse momento? Vamos orar ao nosso Deus. Agradecemos, Deus, a Ti. Tu és o Senhor do universo, Tu és o Deus das nações. Deus, não tem nada que fuja do Teu controle. O Senhor determinou que o Teu povo ore, que o Teu povo clame diante de Ti, que o Teu povo também se arrependa dos seus pecados, que se converta ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Deus, para que haja um profundo quebrantamento na igreja do Senhor, no povo do Senhor, haja convicção do pecado, confissão do pecado, Senhor, arrependimento verdadeiro, e que venha, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a igreja brasileira e de outras nações, na Bolívia também, venha um poderoso avivamento, Deus amado, no nome de Jesus. Ó Deus, visita os lares, as famílias, manifestando a Tua presença, o Teu poder, quebrantando os corações, que haja reconciliação nas famílias, Deus amado, que haja abandono de pecado, e assim, Deus amado, o Senhor venha sarar a nossa terra, venha sarar, Senhor, a nossa terra, venha sarar a nossa nação, venha sarar as nações, Deus amado, desse mal tão terrível, mas sobretudo o mal maior que é o pecado, que o Senhor, Deus, atue salvando vidas, transformando vidas, Deus, para a glória do Teu nome. Rogamos a Ti, ó Deus, a Tua provisão para aqueles que têm passado aperto financeiro, supre suas necessidades, nos ajuda a socorrer, ó Deus amado, uns aos outros. Rogamos a Ti, ó Deus, pelas autoridades, Senhor, da nossa nação e das demais nações que estão lutando, Deus amado, contra essa pandemia. Que o Senhor venha dar sabedoria, orientação nesse momento de crise, para que as decisões sejam acertadas e sejam, Deus amado, guiadas pelo Senhor. A Tua palavra diz que é o Senhor quem dá sabedoria aos reis, aos governadores, e nós Te pedimos que o Senhor venha dar sabedoria. Rogamos a Ti, ó Deus, para que possamos voltar à normalidade, mas não à normalidade espiritualmente. Senhor, roga a Ti para que não sejamos mais os mesmos.
Rogo a Ti para que muitas vidas sejam transformadas durante esse período, também sejam salvos. Muitos que estão distantes do Teu Evangelho, distantes da Tua presença, se voltem para o Senhor. Abençoa a amada igreja congregacional aqui no bairro das Indústrias, os amados irmãos e irmãs. Senhor, Tu sabes a saudade que temos no nosso coração dos nossos amados irmãos e irmãs. Que o Senhor os guarde, proteja suas vidas, fortaleça-os na fé, para o louvor do Teu nome. Que esse seja um tempo de crescimento em Ti. No nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, nós queremos mandar um grande abraço a todos os que estão participando conosco aqui desse culto. Bebeto e Osana, Deus abençoe, amados irmãos, suas vidas. Nossa irmã Flávia. Queremos mandar os parabéns para Alexandre. Deus abençoe, Alexandre, grandemente a tua vida. Hoje é o seu aniversário. Também a nossa irmã Kelly, que está aniversariando hoje. Grande abraço. Deus fortaleça suas vidas grandemente. Sintam-se abraçados pela amada igreja, por nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Eliane Freire, Deus abençoe. Irmã Francilene Ribeiro. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e logo em seguida estaremos terminando essa parte do culto. O culto deve continuar em nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor com um cântico em espanhol, que diz assim: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida lo entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Aleluia. O presbítero Gabriel manda um abraço aqui para todos os irmãos aqui do Brasil, da igreja. Tenho me comunicado com os irmãos lá na Bolívia, sempre estão mandando saludos, saudações para os irmãos. Bendiciones, amados irmãos, todos de Bolívia. Deus siga fortalecendo suas vidas. Quero aclarar um pouquinho aqui como está a situação em Bolívia, não? É um pouco distinto que aqui em Brasília. Irmãos, lá na Bolívia, estando em contato com os irmãos, lendo os jornais também de lá,
A situação é bem mais difícil que aqui em relação às restrições que eles estão tendo. Lá só pode sair um dia na semana, vai depender do último número, né, da identidade de cada boliviano. Então tem gente que só sai na terça-feira e só pode, salvo engano, até meio-dia. Depois de meio-dia ninguém pode estar na rua. O exército está na rua, a polícia está na rua controlando isso. Então tem uma multa, né, para aqueles que desobedecerem, até prisão também. Então a situação não é fácil, está com todas as fronteiras fechadas. Tem vários brasileiros lá que estão querendo regressar para o Brasil, mas não tem avião, né, não tem ônibus. Eles tiveram agora recentemente uma autorização da Cancelaria boliviana para que eles pudessem vir de carro próprio, quem tem carro próprio, ou até mesmo alugar ônibus, né, um grupo de brasileiros para poderem voltar para aqui. Devemos continuar orando pelos nossos irmãos também lá na Bolívia, para que Deus os fortaleça, a igreja, né, os irmãos que não estão podendo também reunir-se lá, que Deus possa fortalecer suas vidas, animá-los. Presbítero Gabriel, que está à frente do trabalho lá, temos os obreiros, né? Presbítero Gabriel, André, sua esposa, o presbítero Danilo, Rose e a missionária Charlene, que tem trabalhado ali na cidade de Cochabamba, Arbieto e também Sacaba, servindo ao Senhor. Não podemos esquecer dos missionários, de orar por eles também, de continuar enviando as nossas ofertas, contribuições. Nós temos vários missionários que ajudamos na Bolívia, na Bahia, né, aqui no Brasil, aqui na Paraíba também. Temos ajudado alguns missionários, enviado ofertas para eles. Devemos orar pela vida dos nossos irmãos constantemente. Queridos, Deus abençoe a todos. Dios te bendiga, Marlete. Ya están aprendiendo a hablar español, escribir español también, a ver. Qué bueno. Entonces, el siguiente culto vamos a hacer solamente en español, cantar alabanzas aquí en español, ¿no veis? Vamos. Y hermanos, bendiciones. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E na paz.